Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estudando bastante? Que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos a aula passada idiotismo, cretinismo, né? Deficiências mentais, problemas psiquiátricos que acontecem com o espírito, que tem a ver com os órgãos físicos, porque o espírito ele tem a sua consciência. A menos ali que ele se suicida, que fica ali com aquele problema, levando lá para o plano espiritual, a sua perturbação, né? Lembra disso? Nós estudamos na aula passada. Hoje nós vamos ver a infância, que está lá na pergunta 379 a 385, que eu chamo que vocês façam a leitura aí do Livro dos Espíritos. Você está fazendo a leitura do Livro dos Espíritos? Pois é, tem que fazer, hein? Leitura do Livro dos Espíritos aí muito atentamente, as perguntas, respostas, eu sempre falo isso, muito importante, tá? Então na questão 379 nós vamos ter o seguinte: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? O que você acha? Será que o espírito de uma criança é mais desenvolvido do que de um adulto? O que você acha? Pois é. A resposta: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. A criança ainda não desenvolveu todos os seus órgãos direitinho. Veja, mas aquele espírito, não existe espírito de criança. O espírito pode tomar forma de criança, mas não o espírito de criança. O espírito é um espírito. Só que ele está naquela condição de criança aqui quando ele está encarnado, aquele formatinho de criança. E vem assim mesmo para a gente cuidar dele. Quando a gente vê um bebezinho, quem é que não se apaixona por um bebezinho? Aquele ser tão indefeso. Imagina ali, se você soubesse quem é aquele espírito, se não fosse tão bonzinho assim, aquele espírito. Você talvez não desse aquele, se você imaginasse aqui, aquele bebezinho que tá ali, é meu inimigo de outra encarnação. Veio ali, ó, com aquele bebezinho. Você não ia tratar ele bem, mas como ele veio criancinha, requer ali os seus cuidados. Então a fase de criança, essa fase de cuidados que a gente tem com a criança, aquela fase que a gente vai educar. Então, mas ali já existe um espírito que vai aparecer lá com seus 13, 14 anos, mostrar ali para que veio. Às vezes mostra para que veio quando ainda é pequenininho, já está mostrando para que veio ainda pequeno. Por isso que os pais têm que estar com muita observação ali nas crianças, vendo as tendências daquela criança. Muita observação. A gente não quer observar, mas a gente tem que observar, porque ali vem um espírito, e muitas vezes esse espírito está ali naquela criança é muito mais evoluído que os pais, que a família toda, né? Tem essa possibilidade. Pode ser o contrário? Pode ser o contrário, mas pode ser muito mais evoluído. Essa é a questão 379. Pode ser mais evoluído com toda certeza. Tem muito mais inteligência, muito mais moral do que todo mundo junto da família, pode acontecer. Então é mais do que natural que o espírito pense como uma criança, quando ele é uma criança. Mesmo porque através dessa manifestação infantil e inocente, aqui a criança traz para si cuidados. A gente não dá cuidados aí para a criança, que não dedicamos aos jovens e aos adultos, uma espécie de providência divina, para proteger o espírito nos seus primeiros anos de vida. Essa criancinha pequenininha é para a gente proteger mesmo, faz parte para a gente proteger aquele espírito, dar atenção, amor, carinho, fazer com que ele venha ali num lado bom, né? Dar condições para ele, exemplos, educar com exemplos, né? Então pode ocorrer casos excepcionais em que muitas crianças apresentam um aprendizado mais além de suas possibilidades, ou seja, um afloramento antecipado e potencialidade que só mais tarde se descortinam. Tem crianças pequenininhas aí que já leem, escrevem até poesia com 8 meses de idade, gente, olha que incrível, já está com recordações aí das vidas passadas.
fazendo isso. Eu acho que eu até citei em outras aulas, menino indiano com 14 anos já tinha doutorado, acho que 2 doutorados, medicina, já vem com essas capacidades aí da vida passada ali, com essa capacidade de inteligência, né? Crianças com muita facilidade para matemática, pequenininhos, tem essa possibilidade. Crianças tocando instrumentos, regendo orquestras, vocês já viram por aí? Tem isso aí, pequenininhos, com essa capacidade. Vem lá das outras encarnações, já tem essa evolução nesse sentido, já é essa evolução, né? Então, na questão 381, com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente ao seu vigor primitivo? Será que uma morte de uma criancinha, ele volta ao seu vigor primitivo? Assim deve ser, pois ele está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retorna à sua lucidez, seja primitiva, enquanto a separação não estiver completa, ou enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Lá no plano espiritual existem locais, né? Algumas colônias que têm lugares que cuidam de crianças. Até as mães, crianças que desencarnaram, as mães vão visitar à noite nos seus sonhos essas crianças que estão sendo tratadas lá para elas voltarem à forma normal ali do espírito. Ela continua ali criança pela perturbação, né? Tem essa colocação. Um deles é o lar da bênção, que é citada na literatura espírita, onde tomam conta dessas crianças que morrem pequenininhas, né? Morrem na infância, tá? Mas ele volta. Lá na questão 382, o espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, ser pequenininho, é uma necessidade natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito, é como se fosse uma preparação. Tá pequenininho ali para se preparar para o que vai vir, né? A infância tinha que ser muito respeitada, gente. A gente tinha que cuidar muito melhor das nossas crianças. Eu acho que tem gente aí que não cuida direito aí das crianças, né? Vocês concordam comigo? Deviam ser mais respeitadas as crianças, a infância. Deixar a infância ali, aquele momento ali, desse preparo desse espírito para que ele está para vir, né? Muito cuidado com as crianças. Então a infância faz parte das leis que regem a vida terrena e todos os seres passam por esse estágio como uma forma de aprendizado mais fácil, em que se recebe os conselhos, avisos, recomendações com mais proveito. Ali fica mais fácil você fazer o quê? A educação daquela criança, muito importante. Na questão 385, pergunta: qual é o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Será que é o espírito que se modifica? É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. Ninguém se modificou, não. Ele está se mostrando como ele é ali. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. A gente não sabe ali o que está vindo ali naquela criança, não é não? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. É uma incógnita aquela criança. Você não sabe o que ela foi, nem o que ela é, nem o que será. Por isso, os pais têm que ter muita observação com seus filhos. Muita mesmo, muita observação nas tendências ali do seu filho. Porque nós, como eu já disse em aulas passadas, a gente quer um filho bom. Todos nós queremos um filho bom. Mas o que vai acontecer conosco? Vai vir um filho necessário para o nosso aprimoramento e dele também. Então, às vezes, pais bons veem um filho ruim, mau. Já viram isso? Filho mau. Mas o pai vem nesses pais bons para tentar ajustar esse espírito, para ver se ele melhora. Né? Os pais é um sofrimento ali, é uma prova para os pais, às vezes é uma missão. Aliás, pai e mãe é missão, tá? É missão ali de cuidar dos seus filhos, tá bom?
É isso, fazer de tudo que a gente possa fazer, principalmente lá do moral, da educação, para os seus filhos. Isso aí é fundamental com os nossos exemplos, para os nossos filhos, tá bom? Bons estudos para vocês, que a paz do Mestre fique conosco, graças a Deus.